E aí pessoal, beleza? Antes de começar esse vídeo, continuação do vídeo anterior, quero falar que a música não apareceu lá porque é o seguinte, o Google tirou a música, disse que ela tinha direitos autorais. Então, ficamos sem música, porque eu não tinha tempo de ficar procurando uma musiquinha legal no Google e a musiquinha não importa muito, né? Então, na próxima aula eu mostro para vocês aí um pouquinho de heavy metal. A gente ouve heavy metal durante a aula, beleza? Então, dando sequência aqui ao nosso programinha anterior, quero mostrar apenas lá eu já tinha criado a minha classe, né? Aqui eu mudei, eu estou trabalhando aqui com o MVC JPA, que foi o código que eu passei diretamente para vocês, que está lá no GitHub e que nós trabalhamos na sala. Então, coisas específicas que nós temos que trabalhar aqui então nesse arquivinho. Primeira coisa é como eu fazer o DAO, né? Então, o importante aqui, eu tenho criar a minha view, que é o cadastro. Então, deixa eu rodar esse cara aqui enquanto isso, que agora a gente vai executar de verdade, né? Enquanto ele está executando, eu vou falando um pouquinho. Perceba o seguinte, eu tenho aqui toda a minha divisão do MVC, eu tenho a minha classe DAO. O que minha classe DAO vai fazer? Classe DAO, diferentemente do DAO que nós vínhamos trabalhando utilizando o Connection Factory, aqui eu não vou ter uma classe de conexão, porque a conexão é feita diretamente pelo servidor. Então eu criei essa classezinha aqui, que ela faz o seguinte, ela é um aluno DAO, né? E o que eu faço? Eu declaro aqui um Entity Manager Factory, um Entity Manager e um Entity Transaction. O que significa isso? São comandos que eu vou utilizar para fazer a minha instrução com o banco de dados. Ou seja, se eu vou incluir, se eu vou alterar, se eu vou excluir, enfim. Então aqui eu comecei fazendo o seguinte, criei aqui um método que não retorna nada, né? Abriu aqui para mim, se eu pedir para listar aqui, ele vai fazer alguma coisa, porque ele vai ter que procurar lá no banco, tá? Fiz a primeira conexão, olha lá, ele encontrou, perfeito. Eu posso... Aqui não está funcionando a alteração, só está funcionando o cadastro, que é o que a gente vai efetivamente usar, né? Aqui também não tem edição, não tem nada, eu só estou utilizando o que então? Listagem e inclusão. A parte de alteração, exclusão, eu vou deixar com vocês, como exercício. Então aqui o que eu faço? Eu crio então a minha conexão e informo aqui, olha, no Manager Factory, qual que é o nome da minha Persistence Unit. Olha lá, lembra que eu falei da PU a hora que nós criamos? Lá eu tinha criado como exemplo JPA PU. Aqui é MVC JPA PU porque eu estou usando o MVC já, né? Bem, faço então esse primeiro método aqui. O que ele faz? Ele já é bastante objetivo. Ele inicia a transação com o banco de dados. Aqui eu finalizo a transação, ou seja, eu dou um commit para ele gravar tudo que tinha que gravar e fecho então a conexão. Legal? Pois bem, nesse próximo método eu estou fazendo o que? O método de incluir aluno, que recebe um objeto do tipo aluno, inicia a transação e aí entra a mágica do JPA, que é aluno, pega uma variável chamada aluno cadastrado, pego então um EM, que é o que? Um Entity Manager, olha lá, ó, um Entity Manager que vai fazer toda a parte suja pra gente, né? Ele vai fazer as coisas por trás e faz uma busca para ver se existe um aluno cadastrado. Se existir, ele mostra que está com chave duplicada. Se não existir, o que ele faz então? Ele usa o comando persist, que é o que? A parte da persistência. Ele pega e grava isso no banco de dados. Bacana? Então, isso aqui é o incluir aluno. Perceba que nós não temos que fazer aqui todas aquelas atribuições de prepare statement, de criar a conexão com o banco, enfim, não preciso usar aqui o Connection Factory. Poucas linhas e eu vou poder fazer então a gravação desse registro. A parte de consulta é bem intuitiva também, eu faço uma pesquisa, né? E aqui eu faço uma listagem disso. E eu usei então para a listagem uma coisa legal que você viu lá no Entity Bin, que é o que? Perceba aqui, ó, que eu tenho query é uma consulta nomeada. Então deixa eu olhar o que é essa consulta nomeada. Se eu abrir aqui
o meu entity aluno, olha lá, aluno find all. Se eu pegar o meu aluno aqui, ó, que é meu bin, olha lá, esse aqui é meu bin, né, ó. Vamos procurar aqui, ó, find all. Olha lá, select from aluno, ou seja, essa consulta já está pronta. Poderia criar uma consulta nova, com outro tipo de critério, dar o nome para ela desta forma, como está aqui, e poderia então invocar essa consulta neste espaço. Perceba como é fácil manipular, ou seja, é um código menor, mas com um poder muito maior. Isso ajuda bastante na velocidade na hora de desenvolver uma aplicação rápida, né? Legal. Então, a última parte que falta explicar aqui é a parte do controle, ou seja, o que mudou? Nada. Por que não mudou nada? Pelo seguinte, aqui eu tenho o quê? Estou pegando o valor aqui, né? Então vamos lá, estou pegando o valor que veio do form, criei uma list, que essa list eu vou passar para frente depois, e olha o que eu faço, ó. Criei um objeto aluno e vou colocando nesse aluno o quê? Os valores para o objeto. E aí, simplesmente, eu peço para fazer um aluno DAO, que é o que está aqui, ó, aluno DAO, ok? E peço, então, para incluir aluno. Ele vai pegar esse objeto e vai passar para cá, onde nós temos, então, o recebimento do objeto aluno, e internamente ele pega e faz a persistência direto nos campos para nós. Nós não precisamos mais fazer aquilo de capturar, pegar e preparar, ok? Ficou bem mais fácil, né? E aí daqui para baixo, aí a brincadeira ela é toda igual, ou seja, o seu controller não vai precisar ser alterado em nada, apenas se você mudar o nome, o que da ação do método, o nome do método que você utilizou lá para alterar no DAO. Bacana, pessoal? Então, tá lá. Eu vou voltar aqui, vou fazer um cadastro, eu espero que não dê nenhum tipo de erro. Vou cadastrar o novo aluno, o tio Patinhas. O tio Patinhas vai fazer moda. A disciplina dele é corte e costura. E o e-mail dele é patinhas@mãofechada.com. Tá passando um helicóptero da hora aqui, tá? Vou fazer o cadastro. Olha lá, o cadastro está pronto, fez o cadastro usando a JPA, está lá em cima. Vou voltar e vou pedir para listar. E lá está o nosso tio Patinhas. Bacana? Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido as explicações. Né? Eu fui um pouquinho mais rápido porque já são coisas que eu considero que você tem que se esforçar um pouquinho aí para ganhar o dinamismo de entender as coisas de forma mais rápida e desenvolver assim o seu raciocínio. Bacana? Aquele abraço, até mais.